Meu nome é Milena Kelly Silva do Carmo, eu sou graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e meu trabalho tem como título Fique em Casa, Violência contra as Mulheres no contexto da pandemia da Covid-19. Esse trabalho foi produzido por mim e por mais duas alunas de Serviço Social e orientado pela professora doutora Delaine Mello. Nosso trabalho ele vai ser resultado da nossa participação em uma pesquisa que está em andamento, que foi intitulada como Mulheres, Violências e Redes de Atenção em Pernambuco, que foi proposta e desenvolvida no âmbito do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. E o objetivo geral dessa pesquisa é cartografar a conformação das redes de atendimento à mulher em situação de violência aqui no estado de Pernambuco durante o período de 2007 até 2019. Os procedimentos que são utilizados foram o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental, e a apreensão do real ela vai tomar por base o método dialético da teoria social crítica. E no que se refere ao nosso trabalho, a gente compreende que a pandemia, a emergência sanitária, ela acabou impulsionando medidas de isolamento e distanciamento social, justamente para diminuir a disseminação do vírus, sendo que isso acabou causando inflexões no cotidiano da população em relação a notificações de violência doméstica, crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Então, a gente compreende que nesse contexto de pandemia, é muito importante a discussão sobre a violência contra as mulheres, justamente diante dos altos índices de violências, de agressões físicas, de estupros, de feminicídios, não só no Brasil, mas em uma escala global. E a gente parte da compreensão de que a violência contra as mulheres ela está associada ao modo de produção capitalista, porque o patriarcado ele acaba se articulando e propiciando um padrão hegemônico de valor que contribui para a sustentação da dominação sobre a mulher. Porque, historicamente, essa mulher ela sempre foi colocada numa posição de subordinação em relação aos homens. E nesse cenário, a gente não pode deixar de falar dos movimentos feministas, porque a luta pelo reconhecimento dos direitos das mulheres e a autonomia feminina, ela é impulsionada e devido a essa luta desses movimentos e reivindicações feministas. Então, a conquista dos direitos, ela viabilizada pela mobilização feminista, ela acaba tensionando o Estado a intervir no enfrentamento à violência contra a mulher, com investimentos em ações de prevenção e de assistência. E nesse contexto a gente percebe que a erradicação da violência contra a mulher, ela é sim uma tarefa inconclusa, diante dos altos índices que hoje ainda ocorrem. E nesse contexto de pandemia, a gente percebe que essa problemática ela é evidenciada e a gente percebe o quanto a dimensão dela abrange diversos locais a nível mundial. E dando continuidade, a gente passa a perceber que a casa, que deveria ser um local acolhedor, de segurança nesse contexto de pandemia, ela acaba se tornando um lugar onde ocorrem múltiplas violências. E a crise sanitária, explicita e agudiza as expressões da questão social, entre elas a violência contra a mulher. E o imperativo do Fique em Casa, que foi a recomendação principal das autoridades governamentais e sanitárias, comprovadas cientificamente a necessidade desse distanciamento e isolamento social, em contrapartida, as mulheres, muitas delas, esse estar em casa, acarreta riscos, acarreta insegurança, porque elas passam a ser alvo de diversas violências domésticas e intrafamiliares. Então, a casa, esse lugar que deveria ser de segurança, ele passa a ser um local onde ocorrem diversas violências. E no que se refere aos dados que afirmam essa violência, esse aumento da violência contra a mulher nesse contexto de pandemia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele vai trazer que 48,8% das violências perpetradas contra as mulheres
em 2020, elas ocorreram dentro de casa. E 37,9% das brasileiras, elas alegam ter sofrido algum tipo de assédio, e isso demonstra que, mesmo em meio à pandemia, mesmo com as medidas de restrição, esses casos eles não foram reduzidos. Além disso, outro dado mostra que 1 a cada 4 mulheres, a partir de 16 anos, foi vítima de algum tipo de violência. A ONU ela vai trazer a compreensão de que o isolamento social ele acaba aumentando o risco de mulheres sofrerem violência doméstica, justamente diante dessa falta de proteção, né, dentro desse lar, porque essas mulheres muitas vezes vão estar mais próximas, né, vão estar em maior convivência com o seu agressor e vão estar distantes da sua rede de apoio, e isso também é aliado à dificuldade do acesso a alguns serviços públicos. Além disso, entre os meses de abril e março de 2020, o Brasil ele vai registrar um aumento de 34% de denúncias de violência contra a mulher em comparação ao mesmo período do ano de 2019. E, por outro lado, a gente percebe que ainda assim esse número de denúncias ele pode estar subnotificado. Quando a gente se direciona a Pernambuco, a Secretaria da Mulher de Pernambuco, ela vai registrar uma queda contínua dos boletins de ocorrência em relação à violência contra a mulher aqui no estado. Em abril de 2020, houve uma queda de 25,45% do registro de violência doméstica, se fosse comparar ao mesmo período do ano de 2019. Então, esses dados, eles trazem uma provável subnotificação de dados, isso porque a pandemia, ela vai trazer inúmeras mudanças, tanto na rotina das mulheres, como também no funcionamento dos serviços à população. Então, embora os dados, né, a nível Brasil estejam diminuindo em alguns estados, é preciso esse olhar crítico, né, no que se refere a uma possível subnotificação de dados em relação à violência doméstica. Então, para concluir, a gente compreende que a violência contra a mulher, essa temática é super importante de ser abordada, porque os índices, eles realmente são alarmantes e se apresentam não só no Brasil, mas a nível mundial. E eles demonstram, né, eles trazem esses traços conservadores e patriarcais que acabam subordinando as mulheres e submetendo elas a situações de violência. Então, esse fenômeno da violência acaba reafirmando a nossa compreensão de que, nesse contexto, a casa ela pode sim se tornar um local inseguro, né? Justamente porque as relações afetivo-conjugais, elas vão se mostrar muitas vezes letais ou ameaçadoras, né? As mulheres vão estar muito mais em convivência com os seus agressores. Então, é importante, né, abordar esse tema e refletir criticamente acerca disso, mas além disso a gente acha importante, né, assinalar que a violência contra a mulher não é um fenômeno novo, né, infelizmente não é algo circunscrito ao momento de pandemia, é algo que se estende a gerações, e essa superação ou redução, né, desses índices de violência, eles só serão possíveis com uma constante defesa dos direitos das mulheres e oferta de políticas públicas. Então, que a gente possa continuar na luta e na defesa pelo direito das mulheres.